Sabe aquela figura que simplesmente divide a história? Um simples carpinteiro da Galileia, ou, quem sabe, o criador do universo em forma humana. A pergunta, afinal, quem é Jesus? Não é só uma questão de teologia, não. É talvez o maior e mais fascinante paradoxo do nosso mundo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para tentar desvendar isso. E o mais curioso disso tudo é que a fonte dessa confusão toda está no mesmo livro, a Bíblia. Em algumas passagens, Jesus é descrito como igual a Deus, em outras, como alguém inferior a ele. Ué, como assim? Será que é uma contradição? Ou será que tem algo mais profundo aí que a gente não está enxergando? Então, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, o primeiro passo é botar as cartas na mesa. Vamos dar uma olhada no que os textos realmente dizem e entender de vez o tamanho desse paradoxo. E olha só, é aqui que o nó aperta. De um lado a gente vê afirmações de divindade total. Eu e o Pai somos um, ele aceitando ser adorado. Do outro lado, uma aparente submissão. O Pai é maior do que eu. Nada posso fazer por mim mesmo. Parece que estamos falando de duas pessoas completamente diferentes, né? Como é que a mesma pessoa pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo? Para a gente achar a solução, vamos primeiro fortalecer um lado dessa balança: a identidade divina de Jesus. As Escrituras usam uns títulos e umas ideias bem específicas para descrever ele, e entender isso é fundamental para resolver o paradoxo. Pensa nesses títulos como se fossem peças de um quebra-cabeça. João chama ele de Logos, tipo a mente divina que organizou o universo. Lá em Provérbios, ele é a própria sabedoria de Deus em pessoa, presente desde a criação. Paulo então vai direto ao ponto: a plenitude de Deus mora nele. E Isaías, Isaías dá a ele um título messiânico que é de cair o queixo: Pai da eternidade. Juntando tudo isso, o argumento pela divindade dele fica bem forte, né? Beleza, então. A divindade parece estar bem clara. Mas isso só deixa a pergunta ainda melhor. Se ele é Deus por completo, como é que ele pode ser subordinado ao mesmo tempo? A resposta não está numa contradição do que ele é, mas numa escolha que ele fez. A chave que abre essa porta, que resolve esse mistério todo, está numa única palavrinha grega, um conceito teológico bem profundo: kenose. É essa a ideia que descreve o ato que desata o nó, um esvaziamento voluntário. Kenose significa literalmente esvaziamento. A ideia, que vem lá da carta de Paulo aos Filipenses, é simplesmente revolucionária. Pensa só, Jesus, sendo Deus com D maiúsculo, escolheu não usar suas prerrogativas divinas. Ele não deixou de ser Deus, de jeito nenhum. Ele só colocou seu poder de lado, por vontade própria, para viver como um de nós. Essa analogia aqui é perfeita. Imagina ter uma Porsche na garagem, mas escolher ir a pé para fazer companhia para um amigo. Você deixou de ser o dono do carro? Claro que não. Você só decidiu, por vontade própria, não usar essa vantagem naquele momento. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele não abriu mão de ser Deus. Ele só submeteu voluntariamente esse poder à vontade do Pai para poder cumprir sua missão. Tá, a gente entendeu o como ele fez isso. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Por quê? Por que o Criador do Universo escolheria se limitar desse jeito? A resposta para isso nos leva, para o coração da mensagem cristã, a missão da salvação. Para a gente entender o porquê, vamos mergulhar numa analogia muito forte. Imagina um rei muito justo. Ele cria uma lei que não pode ser quebrada para manter a ordem no reino. Todo e qualquer ladrão terá seus olhos arrancados. É uma lei dura, sim, mas é a base da justiça dele. Só que aí acontece o que ninguém esperava. O próximo ladrão a ser julgado é o filho dele. E agora? O rei está num beco sem saída. Se ele ignora a lei, ele se mostra injusto. Se ele aplica a pena, ele se mostra um pai sem coração. Justiça ou misericórdia? O que ele faz? E é aí que vem a virada de mestre. A solução genial que une o impossível. O rei olha para os guardas e declara: a lei exige 2 olhos. Meu filho está livre. Podem pegar os meus. Em vez de escolher entre justiça e amor, o rei se torna os dois. Ele mesmo paga a conta. E essa história do rei é a imagem perfeita do que o cristianismo chama de salvação. A lei de Deus exigia um pagamento pelo erro da humanidade, uma dívida que era impossível a gente pagar. Então Deus, na pessoa de Jesus, se fez homem e, igualzinho ao rei, pagou a nossa pena lá na cruz. Assim ele satisfez tanto a justiça divina quanto o seu amor por nós. Ok, a dívida foi paga. Mas, e aí?
Como é que uma pessoa recebe esse presente? A teologia cristã fala de um processo com 3 passos bem claros, uma verdadeira jornada de transformação. O ponto de partida é a graça. É o presente que a gente não merece e nunca conseguiria comprar. Depois vem a justificação. Pensa assim, é o momento em que Cristo tira a pessoa da lama. Ela é declarada justa, não porque fez por merecer, mas por causa dele. E por último, a santificação, que é um processo para a vida toda. É Cristo limpando essa lama, dia após dia, nos tornando cada vez mais parecidos com ele. E olha, esse ponto aqui é crucial. As coisas boas que a gente faz não são o preço da salvação, elas são fruto dela. É que nem uma macieira. Ela não faz força para dar maçã para provar que é uma macieira, sabe? Ela simplesmente dá maçãs porque ela é uma macieira. Do mesmo jeito, uma vida transformada não é um pagamento pela salvação, mas é evidência natural de que ela aconteceu. No fim das contas, depois de tudo isso, a gente chega numa última questão. A gente fala de cristologia, mas será que é sobre estudar uma doutrina ou sobre conhecer uma pessoa? Depois de entender o paradoxo, o sacrifício, a pergunta muda de quem é Jesus para algo muito mais íntimo, muito mais pessoal. Quem ele vai ser na nossa história? E essa é uma resposta que vai muito além de qualquer análise.